carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. O poder de Deus é fogo para queimar. Bem alegre. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louve a Deus com as palmas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmã Aparecida, quer verdade? Glória a Deus. Amém? Irmã Roseli? Oi? Glória a Deus. Jesus fez, né? Amém, meus irmãos? Vamos receber nossa irmã e as palmas louvam o Senhor. Deus, aleluia. Sabemos, né, irmãos, a gente nunca pode dizer não, né? Aleluia. Não para as coisas de Deus é impossível, né? Não pode dizer. A hora que a gente diz não, mas Jesus fala sim. Aí a gente não consegue, né? Então tem que levantar. Aleluia. Irmãos, olha, eu quero, assim, é um grande testemunho. Na verdade, eu oro a Deus para agradecer e eu digo para o Senhor, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por o que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo. Porque duas vezes o Senhor me livrou da morte. Meu irmão, me livrou. E por que eu pedi? Não. Porque Ele quis, pela misericórdia dEle, né? Porque na verdade nem condições de pedir eu não tinha. E Deus me deu vida novamente. Por isso, custe o que custar. O meu prazer está aqui para agradecer ao Senhor por esse plano de vida, porque não era para mim estar mais aqui, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, e eu creio, irmãos, que logo, eu só quero concretizar, como diz, né? Este milagre que Deus fez na minha vida, mais um, para me contar para a igreja do Senhor, para as vidas. Eu até prometi para o Senhor que eu iria, quando fosse visitar as igrejas, eu ia contar esse testemunho, porque não foi por acaso que Deus fez isso na minha vida, né? Não foi por acaso. Algo Deus quer na minha vida. Talvez de orar lá no hospital, né? Para aquelas pessoas receber força de Deus, né? No poder da oração. Talvez para almas aceitar Jesus, porque é assim que Deus faz. Ele faz um mistério que é muito grande assim, que nós não podemos entender, para poder uma alma aceitar Jesus. Então nós não sabemos. Só que o que Deus põe no meu coração, sabe, irmãos, é de levar a palavra para ganhar a alma para Jesus. E eu não vivo meu esforço. Eu não vivo esforço. Então, que Deus, assim, receba, né, da minha vida, o meu louvor, né, o meu prazer, o meu coração que eu tenho de servir a Ele. E Ele vai me dar vida até a hora que Ele quiser, né? A hora que chegar a hora que Ele não quiser
vai dar o basta e de alguma forma eu vou ter que sair dessa terra, como qualquer um de nós. Não é assim? Aqui estamos de passagem. Nós somos forasteiros, como diz a palavra, né? Nós somos estrangeiro, né? Nós não somos daqui. A nossa terra é em outro lugar. A nossa cidade, viu? Como diz, a nação nossa é em outra cidade. Não é aqui na terra, nessa terra, viu? O que Deus tem preparado para nós, né? Então, de qualquer forma, não sei de que maneira que Deus, né, vai tirar cada um da terra, mas de alguma forma vai ter que sair. Por semente, ninguém vai ficar por semente nessa terra, né? E por isso temos que estar preparados, viu? Prepara-te, Jesus está voltando. Vai chegar a hora que Ele, né, vai vir buscar o seu povo e tem que estar preparado. Amém, Jesus? Eu sou grata ao Senhor mais uma vez nesta noite pela vida de cada um que estão aqui, né? Deus trouxe e eu agradeço grandemente essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoa em nome de Jesus cada vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que contar as bênçãos recebidas por Deus, né? Só Deus sabe, né, meus irmãos? 2 meses ela ficou internada, ali entubada, meus irmãos, e nós aqui orando em favor dela, né? Só Deus sabe. Só Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu só for contar aqui, eu vou ficar a noite inteira contando o que Deus fez na minha vida nesses últimos anos aí. Só Deus tem misericórdia. Mas estamos aqui na presença do Senhor, aleluia. Ele tem guardado, como diz o salmista Davi, Salmo 91, verso 7: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somos guardados por Deus, aleluia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Livro de São João. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. São João 16 e o versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Aleluia. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia. Do pecado, porque não creem em mim, disse o Senhor Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Glória a Deus. Amém, irmãos? Até aí. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos Aqui para glorificar ao Rei Jesus Senhor.
palmas para Jesus, aleluia, glória a Deus. Todavia digo-vos a verdade, Jesus está dizendo, aleluia, glória a Deus, que convém que eu vá para o Pai, glória a Deus. Ele dizia, meus irmãos, aos apóstolos, aos discípulos, que ele convinha de ir para os céus, de voltar para os céus, após ele ter sido morto, crucificado, lá no Gólgota, derramado a última gota de sangue por minha causa, derramada a última gota de sangue por tua causa, aleluia. Ali, meus irmãos, diz a palavra de Deus, que no terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus, e se apresentou, meus irmãos, aos apóstolos, apresentou aos servos do Senhor, aleluia, oh glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, glória a Jesus, convém que eu vá para o Pai, que se eu não for, não enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Irmãos, Deus tem cuidado do povo, do ser humano aqui na terra, desde o início do mundo. Deus tem cuidado do povo, aleluia. Deus tem cuidado do seu povo, oh glória a Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que não existe um outro Deus, não existe um outro Deus que tem mais amor pelo ser humano do que o nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos, conhece o seu pensamento, o nosso Deus conhece a sua vida, o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece, meus irmãos, o profundo da alma e do espírito de cada um, aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, é o próprio Jesus Cristo, porque diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, aleluia, a palavra estava do lado dele, glória a Deus. E diz, meus irmãos, que a palavra é a sabedoria, e a sabedoria, meus irmãos, andava com Deus, fazendo os montes na terra, ajuntando o mar e as águas no mar, fazendo o mar. E ali, meus irmãos, era Jesus, o Filho de Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez Deus, aleluia, oh glória. Os Verbos se fez carne, vivendo, meus irmãos, junto com os homens na terra. Olha a misericórdia de Deus, irmãos, para a natureza do ser humano. O ser humano tem uma natureza terrível. Por que não acreditar no poder de Deus? Por que não aceitar a misericórdia de Deus em sua vida? Nós pregamos a verdade, falamos de Jesus, pregamos, meus irmãos, a palavra de Deus, ensinamos a Bíblia, a palavra do Senhor, e o povo, meus irmãos, continua com os ouvidos fechados, continua, meus irmãos, com os olhos fechados, não dá ouvido, não vê que tudo isso é verdade. Parece, meus irmãos, que o povo está vivendo como cegos, não enxerga, meus irmãos, que o mar, meus irmãos, era para ele ir até ali na beira daquela praia, era marcado por Deus para ir até ali, não podia passar dali. Hoje, meus irmãos, estão dando furacões no mar, meus irmãos, as águas estão indo para dentro da cidade, acabando com casas, com prédios, com carros, com pessoas morrendo. São, meus irmãos, coisas que está na palavra de Deus, que nos últimos dias tudo isso ia acontecer. Está acontecendo. A fome, a peste, a doença. Você sabe, você que passou pelo Covid, Você sabe, irmãos, foi terrível. Quantos homens do dinheiro que morreram, homens, meus irmãos, que eram milionários, homens ricos, morreram com Covid. Então sabemos, meus irmãos, que o dinheiro, ele não tem poder da salvação, não tem. A salvação, meus irmãos, ela vem pela fé do homem e da mulher que aceitou Jesus como Salvador da tua alma. Basta você aceitar a Cristo como Salvador da tua alma, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, você vai alcançar a salvação. Mas para isso tem um custo, meus irmãos. A maioria diz que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Sim, foi pago, meus irmãos, o preço para abrir, meus irmãos, um caminho para você passar. Mas nós temos, meus irmãos, que saber que é uma regra. Existe, meus irmãos, uma regra que nós temos que
Senhor, do Criador dos céus e da terra. Nós temos, meus irmãos, que obedecer os mandamentos. Existe uma regra, não vai entrar no céu de qualquer maneira, não. A maioria das igrejas, meus irmãos, escancarou a porta para o pecado. O pecado está lastrado dentro da igreja. Você chega nessas igrejas grandes que estão, meus irmãos, aí, você chega dentro dela, você não sabe quem é quem. Você não sabe, meus irmãos, e a Bíblia nos revela que nós precisamos ser diferentes do mundo, e eles não são diferentes, são igual ao mundo. As mesmas roupas que as mulheres mundanas estão usando, as mulheres do mundo estão usando, elas também estão usando, meus irmãos. É assim, a mesma vida que eles estão vivendo lá no mundo lá fora, eles estão vivendo dentro da igreja, achando que não é pecado, que não tem problema, que Deus é amor, Deus é bondade. Sim, claro que Ele é até o dia que você morrer, porque no dia que você fechar o olho aqui, aí você vai ter que dar conta daquilo que você plantou. E o que você plantou? Aleluia. O que nós estamos plantando, meus irmãos, nos dias de hoje? O que meus irmãos, aleluia, internauta, está plantando no dia de hoje? Porque a palavra de Deus nos revela que o que nós plantarmos aqui, nós vamos colher quando nós fecharmos os olhos. Irmãos, o maior desespero do homem, o maior desespero da mulher, é quando ela fecha o olho aqui na terra, quando é chamado por Deus. Chegou a minha vez? Então vou partir agora. Está entendendo? A consciência não sai, meus irmãos. Não, você não perde a consciência. Você vai morrer? Vai. Você vai ver você saindo do teu corpo. Você vai ver você deixando o seu corpo ali, e vai ser levado por quem? Aquilo que você plantou, você vai colher. Se você viveu na presença de Deus em espírito e verdade, vai acontecer como aconteceu, meus irmãos, com Lázaro. O anjo desceu e recolheu ele para o seio de Abraão. Da mesma maneira vai acontecer com você, vai acontecer comigo, se nós vivermos na presença do Senhor em espírito e em verdade. Mas a maioria, meus irmãos, estão vivendo na carne, estão vivendo na mentira. A maioria, meus irmãos, está atrás da prata, do ouro, da riqueza. E nós sabemos, meus irmãos, que no céu não entra nada disso. Do jeito que nós nascemos, nós vamos voltar naquele dia. Alguns dizem que o caixão não tem gaveta, e não tem mesmo. Será colocado ali, meus irmãos, e vai subir para se apresentar diante de Deus, para dar conta daquilo que você cometeu. Será um julgamento, meus irmãos, mais terrível. O dia do julgamento vai ser um dia, meus irmãos, muito terrível, muito terrível. As pessoas não vão querer, meus irmãos, ser lançado no abismo, ser lançado no inferno. Não vão querer. Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. A palavra de Deus nos revela que um certo dia Jesus entrou no barco com os apóstolos e foi para a cidade de Gadara. E quando, meus irmãos, ele chegou em terra, ele desceu, colocou o pé na terra de Gadara. Veio um homem endemoniado, gadareno, com mais de 2.000 demônios. O homem era terrível, meus irmãos. A palavra de Deus diz que era amarrado com corrente, ele rebentava as correntes. Era colocado na grade, na cadeia, ele rebentava as grades na cadeia e saía. E assim, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que em certo momento ele se retalhava com a faca, com a navalha. Era demônios terríveis na vida daquele homem. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus pisou o pé ali, aquele homem veio correndo, porque ele conheceu Jesus. Ele chegou, meus irmãos, e dobrou o joelho diante de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! E ele disse: o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? Porque Jesus dizia: sai dele, aleluia! E ali, meus irmãos, ele sabia que ia ser expulso por Jesus Cristo. Ia passando a manada de porcos, mais de 2.000 porcos ia passando, e eles rogaram a Jesus: não nos mande para o inferno. Olha, meus irmãos, que coisa terrível! Nem os demônios querem ir para o inferno, porque sabe que lá, meus irmãos, é tormento, é sofrimento. Nem os demônios, meus irmãos, eles querem ir para o inferno. E pediu para Jesus mandar eles para a manada de porcos. Aleluia! Está entendendo, irmãos?
Agora nós somos a semelhança de Deus. Deus criou você à imagem dele. Deus me criou à imagem dele, à semelhança dele, para nós, meus irmãos, viver aqui nesta terra com sinceridade diante de Deus. Não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Oh, glória a Deus, aleluia, porque diz a palavra do Senhor: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está entendendo, irmãos? Aí você entra, meus irmãos, aí na internet e começa a ver esses mundanos, pastores, meus irmãos, que não têm a graça de Deus, homens que estão no pecado, na vaidade, vivendo o mundo do pecado, estão lá expulsando o demônio, curando pessoas, mas você pode ter certeza que é combinado, não é verdade, porque Deus não ouve a pecadora. A palavra de Deus nos revela: o Deus não ouve o pecador, Ele ouve você se você dobrar o seu joelho e pedir a Ele a salvação da sua alma, porque é o que Deus tem para nós, irmãos, a salvação. Deus não vai dar riqueza, meus irmãos, chave de carro novo, casa, meus irmãos, palácio, conta no banco. Não, Deus não vai dar isso para ninguém, não. Se você estiver esperando isso, meus irmãos, você está se enganando a si mesmo. Deus, meus irmãos, nos criou para nós viver em santidade diante dele aqui na terra, e naquele dia subir como anjo do Senhor para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. O desejo de Deus é salvar o mundo inteiro, é salvar todo mundo, mas uma grande maioria está com seu coração plantado, meus irmãos, nas riquezas do mundo. Bens materiais não vai, meus irmãos, naquele dia. Eu tenho dito, meus irmãos, que no banco, para você entrar no banco, você tiver com um objeto de metal, você não passa na porta do banco. É um detector que detecta ali o objeto que você está carregando, a chave, o telefone, alguma coisa, moeda, está entendendo? Então, meus irmãos, nós sabemos que lá no céu também vai ter, na porta do céu, um detector, aleluia, chamado Espírito Santo de Deus, que conhece a sua vida por onde quer que você anda. Ele sabe tudo que você faz, irmãos. Não adianta, muitos querem se esconderem, muitos, meus irmãos, viajam por aí, sai da presença do pastor, sai da presença da igreja, dos irmãos, sai da presença da esposa e vai, meus irmãos, por aí para as suas viagens, e lá pratica todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado, de adultério, de prostituição, mas não imagina que o Espírito Santo está lá. Não tem como fugir de Deus. É como eu preguei sexta-feira aqui, meus irmãos, Isaías 43, 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, aleluia, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém poderá escapar das mãos de Deus. Ninguém jamais escapará das mãos de Deus. Se você sair daqui, pegar um avião e for lá para Atlanta, lá para o gelo, meus irmãos, aonde você chegar lá, o Espírito Santo está ali te vendo e anotando tudo que você está fazendo. Tudo está sendo registrado, aleluia. Não adianta, meus irmãos, você sair final de ano. Quantos pastores, meus irmãos, mundanos, que não tem o Espírito Santo, chega no final de ano, ele pega as suas caravanas e vai para a beira da praia. Ali, meus irmãos, pratica toda atrocidade maligna diante de Deus. Aí depois volta e sobe no altar. Virou, meus irmãos, virou o que, meus irmãos? Virou brincadeira as coisas de Deus. Uns bebem cerveja e depois sobe no altar para pregar. Está enganando a si mesmo, está mentindo, está blasfemando. O altar de Deus é santo, meus irmãos. Se você não está preparado, não suba no altar, não suba. Se o teu coração está voltado para as coisas do mundo, não suba no altar. E hoje as maiores igrejas, meus irmãos, igrejas poderosas, igrejas que viviam em santificação, está lá, meus irmãos, os microfones, tudo preparadinho para qualquer um que quiser falar alguma coisa, pega o microfone, enquanto outros, meus irmãos, estão pulando, saltando e pensando, meus irmãos, que está agradando a Deus. Irmãos, para agradar a Deus tem que ser como os profetas no passado, aleluia. Tem que ser, meus irmãos, como os apóstolos no passado.
tem, meus irmãos, que viver em oração, em santificação, em espírito e em verdade. Não pode enganar a si mesmo. Um dia, meus irmãos, um pastor, eu gostava muito dele, o camarada pregava mesmo a palavra de Deus, e era tremendo, meus irmãos. Eu nunca tinha ouvido falar nada dele, mas um dia eu fiquei sabendo que ele foi pregar, meus irmãos, em outro estado. E quando ele chegou, meus irmãos, ali, ele ia passando em frente um cinema, e ele viu um filme que ele tinha muita vontade de assistir antes de ser crente, e não conseguiu assistir o filme. Mas como ele estava longe da igreja, longe do ministério dele, estava longe da família, ele falou: eu vou entrar, eu vou assistir esse filme hoje. E entrou, meus irmãos. Mas quando ele entrou para dentro do cinema, ia passando dois irmãos que conheciam ele, lá onde ele estava. Aleluia. O crente é conhecido, irmão. Não adianta, onde você estiver, alguém vai conhecer que você é crente. E ele era crente, meus irmãos, era pastor, homem de Deus. E ele entrou para dentro do cinema. E os dois irmãos, meus irmãos, chegou lá na igreja e falou para o pastor responsável do estado: olha, o pastor que vai pregar aqui hoje está lá dentro do cinema assistindo um filme que vai passar lá. Aí mandou, meus irmãos, eles irem lá e sentar do lado dele para comprovar que ele estava ali, para depois falar para eles. E eles foram lá e sentou do lado dele. Ele não conhecia eles, sentou do lado deles ali, meus irmãos, confirmou que era ele, saíram e foram falar para o pastor que realmente era ele. Aí quando ele chegou lá, ele subiu no altar, meus irmãos, de cabeça erguida e desceu de cabeça baixada. Aleluia. Porque o pastor fez ele descer. Não pode pregar não. Falou no meio de todo mundo viu aquilo, meus irmãos. O senhor participou lá, o senhor assistiu o filme no cinema hoje, o senhor vai querer pregar o que aqui para o povo? E é isso que está acontecendo, irmãos. Homens que pregam a palavra de Deus, ora por revelações, ora por curas, por libertações, estão, meus irmãos, assistindo os filmes malignos, diabólicos, depois sobem no altar. Deus não vai operar, meus irmãos. Se operar é combinado, combina, paga para a pessoa fazer aquilo, porque não é real, meus irmãos. Deus ouviu uma pessoa que está vivendo a perdição do mundo e ele é conhecedor da verdade. Se você não é conhecedor, Deus pode até te ouvir, sim, claro que pode, mas não, meus irmãos, alguém que está dizendo que é, mas não é. Aleluia. E nós precisamos, meus irmãos, nesses últimos dias, escapar pela nossa vida. Temos que escapar. O inimigo luta 24 horas para tentar derrubar o crente, tirar ele da presença de Deus. O inimigo luta, meus irmãos, para que você não venha para a igreja. Não vai lá não, você vai ouvir aquelas palavras pesadas lá, não vai lá não. É assim, meus irmãos. Aí você chega aqui, tem 10, 15 pessoas, tem 5, tem dia que tem 3, 4 pessoas, mas são pessoas que vêm para ouvir a palavra da verdade. Aí chega lá, meus irmãos, vê 5.000 pessoas dentro da igreja. O que adianta, meus irmãos? Deus não está, meus irmãos, atrás de quantidade. Deus quer, meus irmãos, qualidade de homem, qualidade de mulher que você é diante dele. O que nós temos vivendo, meus irmãos, o que nós temos vivido diante do Senhor, será que temos guardado a palavra de Deus em nosso coração? Será que temos vivido, meus irmãos? A palavra de Deus nos revela que Moisés, meus irmãos, subiu ao monte e ficou ali, meus irmãos, 39 dias no monte para Deus escrever as leis. Aleluia. E diz a palavra, meus irmãos, quando ele desceu com as leis em suas mãos, chegou lá, meus irmãos, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Tinha pegado, meus irmãos, os ouro, as pratas e construído o bezerro de ouro. Estão entendendo, irmãos? Por causa, meus irmãos, do pecado, a vaidade, eles queriam pular, queriam saltar. É o que está acontecendo nas igrejas hoje. Eles estão vivendo, meus irmãos, o mundo e quer viver a salvação. Ou você serve a Deus, ou serve o mundo, ou serve o diabo. Não adianta, não tem saída, meus irmãos. A saída é Jesus Cristo, Salvador da nossa alma. Ou nós aceitamos Ele para ir morar nos céus, ou seremos condenados com o mundo. Nós vemos, meus irmãos,
o desespero daquele rico que foi lançado lá, meus irmãos, no Hades. Hades é um lugar de tormento. Ele viveu, meus irmãos, desespero de ranger o dente. Estava queimando ali embaixo, queimando, meus irmãos. O inferno queima, o Hades queima. O sofrimento ali, meus irmãos, não é essa dorzinha de cabeça que nós sentimos aqui, não. Será, meus irmãos, sofrimento, dores terrível. E ele pedia, meus irmãos, para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo na água e pingar uma gota de água na sua boca, para refrescar as dores que ele estava sentindo ali. Mas não tem jeito. Depois que a pessoa fechar o olho aqui e for para o abismo, nunca mais sairá de lá. Então, meus irmãos, enquanto há tempo, vamos obedecer a palavra de Deus. Enquanto você respira fôlego de vida aqui nesta terra, vamos viver a palavra verdadeira do Senhor. Olha o que Jesus diz, ó: todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá. Ele dizia que ele convém que ele vá para os céus, depois que ele ressuscitou. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem cuidado de nós, meus irmãos, com muito amor, com muito carinho. Desde a fundação do mundo, Deus tem cuidado. Quando, meus irmãos, Deus viu que o pecado estava alastrado sobre a terra, Deus, meus irmãos, começou a procurar sobre a terra um homem para que pudesse construir a arca e salvar o povo que acreditasse. Mas diz a Bíblia que eles tamparam os ouvidos. Aleluia. Deus escolheu Noé, colocou Noé ali, meus irmãos, para construir a arca. E Noé construindo a arca e pregando a palavra durante 120 anos. Noé pregando a palavra de Deus para eles e chamando eles para ajudar a construir a arca, porque ia haver um dilúvio. É como hoje, nós estamos aqui pregando para você aceitar a Jesus como Salvador da tua alma, porque Jesus pode voltar amanhã, ou hoje. Ele pode voltar hoje, meus irmãos, e nós precisamos estar preparados. E Ele só vai levar aqueles que são preparados. Aleluia. Oh, glória a Deus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Noé pregava 120 anos pregando a palavra, e eles tampavam os ouvidos, fechavam os olhos e não queria compreender nem ouvir a verdade da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas chegou o momento, meus irmãos, que Deus falou para Noé: Noé, eles não vão aceitar entrar na arca, então vamos ter que encher a arca. Chame os animais. Olha, meus irmãos, que coisa terrível. O ser humano, aleluia, que foi, meus irmãos, formado, que foi criado à imagem, à semelhança de Deus, foi trocado por animais naquele dia, pela dureza da sua natureza. Oh, natureza terrível, a natureza do ser humano, meus irmãos. Que natureza terrível. Ele está patinando, meus irmãos, ali, está vendo que vai cair no abismo, no buraco, e não dá ouvido para se livrar daquilo. Aleluia. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Noé, chegou o dia de o Senhor fechar a porta, e Noé, meus irmãos, chamou os animais. Aleluia. E o Noé chamava os animais mais ferozes, que poderiam atacar o ser humano, meus irmãos. Mas diz a Bíblia que eles vinham como cordeirinho, aleluia, e entrava para dentro da arca. Oh, glória a Deus. Que poder extraordinário, aleluia. E diz a palavra de Deus que só 8 pessoas se salvaram: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Somente, meus irmãos, que entraram para dentro da arca, aleluia. E os animais, glória a Deus, que ouviram o chamado de Noé e entraram para dentro da arca. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que o Senhor veio e fechou a porta da arca por fora. Fechou, meus irmãos, lacrou a porta por fora, e o povo continuaram comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento,
e Noé dentro da arca durante uma semana, aleluia. Quando, meus irmãos, de repente amanheceu um dia e começou a chuviscar sobre a terra, pingos de águas começou a cair dos céus, aleluia, oh glória a Deus. Isso vai acontecer, meus irmãos, nos dias de hoje, não mais um dilúvio, mas Malaquias foi claro em suas palavras: eis que o último dia vem ardendo como forno, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo, aleluia. Aí alguém vai dizer: ô pastor, mas e nós que estamos na presença de Deus, aleluia. Mas o segundo versículo, meus irmãos, do capítulo 4 de Malaquias, vai dizer, aleluia: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Oricanta lamasturianta lamanaia. Oh glória a Deus, é isso que Deus quer fazer contigo, minhas irmãs. É isso que Deus quer fazer com os irmãos internautas, aleluia. O sol da justiça tem que nascer para você, aleluia. Porque diz a palavra de Deus, meus irmãos, que começou a chover, e a chuva foi ficando forte, foi cobrindo os tornozelos, cobrindo, meus irmãos, os calcanhares, foi cobrindo, meus irmãos, os joelhos, e as águas foi, meus irmãos, subindo, e eles correram, subiam nas árvores mais altas, subiam nos prédios mais altos, outros subiam nas montanhas mais altas, mas as águas, meus irmãos, foi cobrindo tudo foi coberto pelo dilúvio. Não havia nenhum lugarzinho de terra seca, meus irmãos, tudo foi cobrido por águas do dilúvio, aleluia. E o que aconteceu? Todos foram mortos, todos morreram, aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, é pura, ela é santa, ela é verdadeira, ela tem que se cumprir em nossas vidas, aleluia. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Oh glória a Deus, aleluia. E assim, meus irmãos, aconteceu. E hoje nós estamos pregando nesses últimos dias que estamos vivendo, que o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens e vai, meus irmãos, recolher aqueles que viveram em espírito e em verdade, aqueles que foram zelosos, porque diz a palavra de Deus: eis que venho buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Será que somos zelosos, meus irmãos? Será que temos boas obras em nossas mãos para nós apresentar ao Senhor Jesus naquele dia? Mas é fácil de nós sabermos, só vai subir quem tem o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, quando Jesus aparecer nas nuvens, ele vai ver o Espírito Santo nas minhas irmãs, ele vai ver o Espírito Santo nos irmãos internautas. Aí você vai ser levado pelo anjo, aleluia. Porque diz a palavra do Senhor que naquele momento seremos transformados, num abrir e fechar de olho, seremos transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso, e seremos levados para a mansão celestial. Nunca mais morreremos, nunca mais sentiremos dores, nunca mais, meus irmãos, seremos tentados pelo inimigo, nunca mais teremos problemas em nossa vida. Será só paz, só gozo e alegria na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, amém, meus irmãos. Escapa pela sua vida, aceita Jesus como Salvador da tua alma hoje, para que, se Jesus voltar à meia-noite, você está preparado para subir. Ô pastor, mas é rápido assim? Sim, meus irmãos, é na hora. Jesus, meus irmãos, é rápido. É como aqueles dois homens que foi crucificado, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Do lado esquerdo, meus irmãos, estava Gestas, do lado direito, meus irmãos, estava Dimas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Gestas olhou para Jesus no meio, sendo ali, meus irmãos, crucificado junto com eles, e ele disse: desce da cruz se tu é o Filho de Deus.
desce, salva ti, salva nós também que estamos aqui. Aleluia. Mas Jesus não disse nada a ele. Mas diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Dimas, levantando a cabeça, meus irmãos, naquele sofrimento ali na cruz, olhou, meus irmãos, olhou para Gesta e disse para ele: olha, Gesta, nós estamos aqui porque o nosso feito merece. Nós somos ladrões, salteadores, nós merecemos ser crucificados aqui nessa hora, mas este homem aqui, nem o mal ele fez, aleluia, para estar aqui sendo crucificado. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Dimas se arrependeu dos seus pecados e rapidamente ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, com muito esforço, que Jesus, meus irmãos, tinha sofrido a madrugada toda, o dia todo, irmãos. Já era de tardezinha, aleluia, glória a Deus. Diz a palavra que Jesus levantou a cabeça e disse para Dimas: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer, meus irmãos, o arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós temos que se arrepender, meus irmãos, das nossas heresias, temos que se arrepender dos nossos erros, dos pensamentos malignos, diabólicos. Temos, meus irmãos, que abandonar todo o pecado, toda a vaidade. Tem que santificar o nosso corpo, para que naquele dia sejamos achados dignos de morar na mansão celestial. Será o último acerto, irmãos, será o último. Aleluia, glória a Deus. Deus, meus irmãos, colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden e deu, meus irmãos, todos os frutos para eles comerem e se alimentarem, mas disse para eles: não toque naquele que está no meio, porque aquele lá, se você comer, você vai morrer. É o fruto da ciência do bem e do mal, não coma deles. Deus falou para não comer, mas ali, meus irmãos, Eva desobedeceu e ouviu, meus irmãos, ouviu a serpente, e ali, meus irmãos, ela comeu e apresentou a ele, também comeu, e pecaram contra Deus, porque a desobediência a Deus é o maior crime, aleluia, é um crime terrível, meus irmãos. A desobediência, a idolatria é um crime terrível diante do Senhor, aleluia. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus vem lutando para salvar o ser humano desde essa época. Deus, meus irmãos, tem lutado para nos salvar. Ele ama o ser humano mais que tudo nesta terra, aleluia. Deus tem feito coisas por você que você nem imagina, aleluia. Deus tem feito, meus irmãos, para que você estivesse aqui hoje ouvindo esta palavra. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs. Deus abençoe, irmãos internauta. Você que estava sintonizado aí, está sintonizado até este momento. Deus te abençoe, você, seu lar, sua casa, sua família. Que a paz, a alegria do Espírito Santo permaneça na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Palma para Jesus.